Fala galera, eu sou o professor Mena, sou delegado de Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro, professor de Direito em vários cursos preparatórios para concurso público. O nosso tema de hoje é a relevância da omissão. Lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, fala que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir. Então, essa relevância da omissão é chamado pela doutrina de crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Fica com a gente, temos bastante coisa interessante para você. Ok, o artigo 13 fala, né, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então, a primeira observação que eu faço a você é cuidado com o examinador. O examinador é maligno, ele está em casa agora pensando como é que eu vou derrubar aquele cara na prova? E a gente não vai cair. O que costuma cair na prova? O sujeito era o guardião da piscina, o contratado para ser, por exemplo, salva-vida da piscina, e perde a hora, resolve não ir, resolve sair mais tarde, enfim. Ele ainda está em casa ou está se deslocando para o clube, e alguém se afoga na piscina. Ah, mas ele assumiu a responsabilidade de estar lá. Mas não estava. Ele não é garantidor. Porque tem que conciliar o binômio. O dever de agir com a possibilidade. Então, na linha A gente tem lá. Quem é que tem o dever de agir? Quem tem por obrigação de cuidado, proteção ou vigilância? Nesses casos entra o policial, entra o bombeiro, entra o médico, profissional da saúde, os pais responsáveis pela criança, o salva-vidas. E aí a gente vai relembrar como esse tema é importante. Nós temos aqui no Rio de Janeiro um caso que ainda não foi julgado, mas foi muito triste, né? A morte do menino Henri Borel. E a mãe esteve presa, está sendo processada, não foi porque ela participou diretamente da morte da criança, dos atos violentos que culminaram com a morte. Ela esteve presa, está sendo processada pela sua omissão. Ela era o agente garantidor. Várias provas foram levadas aos autos, e aí aqui nós estamos fazendo um pré-julgamento, estamos relatando as informações que nos são passadas. Inclusive, ela esteve presa por ordem judicial, sustentando, né, a prisão preventiva dela, no sentido de que ela tinha consciência, ela tinha informação de que a criança sofria violência e ela não agiu para impedir o resultado. Então, é um caso emblemático que nós temos aqui no Rio de Janeiro que se enquadra perfeitamente na linha A, porque ela tinha obrigação legal de cuidado, ela é o representante legal. Então, nesses casos, a consequência não é, por exemplo, a omissão de socorro, a consequência é o resultado. Então, responde a título de dolo, a título de culpa, nós já vamos falar melhor disso. Na linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Na linha B, é aquela situação que o sujeito não é o garantidor. Ele não tem nada com isso. Mas em determinado momento, ele assume essa responsabilidade. Então, a mãe às vezes está fazendo lá comida, faltou ingrediente. Bate lá na vizinha, amiga, puxa vida, eu tenho que ir lá na rua rapidinho, dá uma olhadinha no meu neném, dá uma olhadinha na minha criança aqui em casa. Não, pode deixar, eu fico aí, eu dou uma olhada. Ela não era garantidora. Passou a ser porque ela assumiu esse encargo. Se a criança se acidentar, se a criança cair pela janela, se acontecer alguma coisa e houver um ato omissivo dela, ela responde pelo resultado. Então, ela responde se a criança morrer por homicídio doloso ou por homicídio culposo, dependendo de como foi a sua omissão. E na linha C, com o seu comportamento anterior, criou o risco. E o que a doutrina traz aí, os exemplos que os autores fazem é aquele sujeito que é um nadador, é campeão, é um exímio nadador, convence o seu amigo que não sabe nadar direito
a fazer uma travessia, por exemplo, na Baía de Guanabara. É longa pra caramba. E aí, não, vamos embora, tá comigo, tá com Deus. E no meio do caminho ele não consegue impedir que a pessoa se afogue. Ele vai responder como agente garantidor, não pela omissão de socorro. Ele vai responder pelo homicídio a título de dolo, se ele não quis socorrer, ou a título de culpa, se ele negligenciou o socorro. Beleza. São chamados de crimes omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Você tem que guardar esse nome. É esquisito? É esquisito, mas é isso que o maligno bota na prova. Então, o agente garantidor não responde pela omissão de socorro, ele responde pelo resultado a título de dolo ou a título de culpa. Eu trouxe 2 exemplos para você. O salva-vida, que estava lá de serviço, ou seja, ele estava na condição de garantidor, avista o Melvio se afogando. E se lembra, esse cara é meu inimigo, ó. Se dane, morra. E o Melvio acaba se afogando. Como ele tinha o dever de agir e a possibilidade de agir, ou seja, reuniu o binômio dever e possibilidade, e ele não agiu porque ele não quis, resultado, homicídio doloso. Responde pelo resultado e não pela omissão de socorro. Beleza, uma outra hipótese, né? O Tício, lá como salva-vida de serviço e tal, vê a Simprônia, acha ela muito simpática, bonitinha, e tá ali naquele bate-papo, esqueceu de observar o movimento na praia. E em determinado momento alguém se afoga e falece sem que ele socorresse. Só que ele vai responder pelo homicídio, mas a título de culpa, por quê? Porque ele foi negligente com o seu dever de agir. Então, ele responde ou a título de dolo, se ele não agiu porque não quis, ou a título de culpa, se houver a modalidade culposa. E aí vem uma coisa interessante, agora vem o pulo do gato. Está arriscado na prova, especialmente quem vai fazer uma prova mais rebuscada, uma prova oral, uma prova discursiva, o maligno, o seu examinador, te perguntar o que é o crime omissivo por comissão. Nós estávamos falando do comissivo por omissão. Omissivo por comissão, quase ninguém fala. E isso, se cair na prova, vai fazer dificuldade para você. Então, alguns autores dizem o seguinte: o crime omissivo por comissão é aquela situação em que o sujeito, com a sua ação, ele impede que o agente garantidor possa praticar a sua conduta. Então, por exemplo, né, o salva-vida vai socorrer alguém, é impedido, é segurado, ou ele vê que alguém está se afogando, o salva-vida foi no banheiro, ele tranca a porta por fora, ou ele toma outro exemplo aí, né? Seu desafeto foi picado de cobra, ele vai lá no hospital e quebra a única ampola que tem o antídoto, ou seja, impedindo o médico, que é o agente garantidor, de salvar usando o medicamento apropriado, né? Ou então aquela situação, o sujeito está se afogando muito longe da orla, e aí a nado, o salva-vida não vai chegar a tempo, ele vai de bote, o cara vai e rasga o bote. Então, impede que ele chegue a tempo. Então, o crime omissivo por comissão não é a mesma coisa do que o agente garantidor, que é o comissivo por omissão. Beleza, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Eu sou o professor Mena. Me segue no YouTube, prof.omena. Se inscreve, acompanha, dá o seu like. Meu Instagram é @prof.omena. A gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos!